Olá, 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 seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos pensar um pouquinho mais, vamos refletir sobre rejeição. Assunto delicado e que provavelmente em algum momento da sua vida você já sentiu rejeição. O ponto é sobre, primeiro, a vida não está. Esse é meio uma premissa para a gente começar aqui a pensar um pouco sobre a rejeição. A vida não está tentando te ferir, porque principalmente quando a gente vai tratar de rejeição, os pensamentos mais comuns que passam na nossa cabeça: "Não mereço", "Eu sou horrível", não eu me ou na verdade "Eu mereço tudo isso de ruim", "Ninguém tem que estar perto de mim". Então esses tipos de pensamentos que começam a invadir num momento de rejeição, e na verdade, esses pensamentos já estão lá antes da rejeição, mas a gente vai tratar isso, mesmo que não apareçam, tá. Conscientemente, você percebendo esse tipo de pensamento, eles já estão lá de forma latente nos submundos do seu ser. Então, partindo dessa premissa, vamos lá. Primeiro, a vida de forma alguma, quer te punir, te apedrejar, te machucar, te massacrar, ok? Tem uma frase do Khalil Gibran, que foi um poeta, escritor, enfim, que escreveu um livro muito famoso chamado O Profeta. Ele tem uma frase que nunca mais saiu da minha existência. É assim a frase, né? A frase é o seguinte: o mestre excelso, se referindo a Jesus, no caso, o mestre excelso nos ensinou a amar nossos inimigos. Passei a amar a mim mesmo. Olha, é de uma profundidade essa frase que quem realmente a compreende ultrapassa qualquer, qualquer barreira. Qualquer barreira. O que ele está falando é a mesma coisa que eu falei como premissa. A vida não está nos apedrejando, nos machucando. Ela está oferecendo o que nós somos. A partir do momento que você é inimigo de si mesmo, todos, cedo ou tarde, todos, pode ser amigo, esposa, namorado, namorada, tio, avô, não importa. Todos, a partir do momento que você é inimigo de si mesmo, todos ao seu redor também são seus inimigos. E cedo ou tarde eles vão mostrar isso. Aí você fala: "Pô, mas então você está jogando uma profecia autorrealizada, né, uma profecia autorrealizável", porque, são aquelas profecias que você lança e aí a pessoa acredita e ela faz acontecer. Sim e não. Eh, sim, de certa forma, porque o que você é por dentro, aqui, embora seja um pouco delicado talvez para o mundo ocidental, como a gente é domesticado, nas formas de pensar, é um pouco difícil para nós não é nem acreditar, porque a palavra acreditar dá um sentido de que seria uma crença, né, uma coisa assim, eu acredito, tal, né. Mas validar a teoria da vida como espelho. E o que que é isso? Que seria essa
não é uma teoria exatamente no sentido, sei lá, como teoria da relatividade que tem né, um uma equação, uma tese elaborada e publicada e tal, mas existe uma teoria, uma ideia, um ideário que fala sobre a vida como espelho. E aí o que que seria isso? A vida vai refletir o que você é. Ela vai trazer e aí olha, antes de você já bloquear essa ideia, já: "Não, isso não entra no que eu fui ensinado, acredito, penso tá, 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 tá". Antes de bloquear, analise a sua existência. Quantas vezes a vida te trouxe o que estava pulsando dentro de você? Então vamos lá, o assunto hoje é rejeição. Recentemente, coisa de alguns meses, eu fui pra um lugar, enfim, e tinham amigos e tal, e ali num evento social, uma certa situação que aconteceu, eu me senti rejeitado. Foi uma s foi uma sensação abrupta, assim, de você não vale, né, aí vem todos aquelas pensamentos, aqueles discursos. E aí, eu isso já tinha acontecido ao longo da minha vida, lógico, e mais uma vez tinha acontecido, mas dessa vez, por algum motivo, não sei qual, foi um pouco diferente, porque eu falei eu senti a rejeição, sentia, de certa forma, aquela emoção, aquela dor, só que eu fiquei num sentido de meio olhando, né, como os meditadores dizem, de observação. E aí veio meio que não é uma voz, mas assim, uma intuição, não foi que alguém soprou alguma coisa, mas um certo entendimento, falou assim: "É você que está se rejeitando". E aí aquilo abriu assim ao mesmo tempo que eu fiquei meio confuso e indignado com essa intuição, porque eu falei: "Eu tô me mas eles fizeram, eles né, aqueles discursos que a gente cria". E aí, eu fui com aquilo pra casa, os dias foram passando, aí eu já sabia dessa teoria da vida como espelho, mas não, pra falar a verdade, eu mesmo não, acho que não levava tão a sério. E aí eu comecei, aí de repente apareceu um vídeo, vi o vídeo sobre a vida como espelho. Conectei com isso da rejeição, eu falei: não tem como alguém rejeitar outra pessoa". E aí realmente foi uma realização interna, e ali muda o ponto, ali muda o ponto, não é porque eu posso, de modo consciente aqui, estar falando, e essas palavras ressoarem de alguma forma com você, e você até na sua mente: "Tá bom, entendi, não tem como rejeitar", mas tem que o verdadeiro, vamos dizer, aprendizado é como se seu corpo inteiro tivesse desde do pé até o topo da sua cabeça, cada célula saber que você não tem como ser rejeitado. E a vida vai trazendo, conforme o que você está pulsando, e que é muito doido, é muito surreal, a partir do momento que isso realmente integraliza no seu corpo. A vida vai trazer sempre, sem exceção, sempre situações que você ainda não resolveu, dentro de você, não tem a ver com os outros, não tem a ver com ninguém externo, entende? Então a vida é tão sábia, tão inteligente em cada mínimo detalhe, que ela vai usar pessoas diferentes para uma mesma situação.
ela vai de forma recorrente trazer a mesma situação até que você compreenda aquilo integralmente dentro de você, internalize e dissolva aquilo. Porque a partir do momento que você entende, não tem mais por que você carregar, entende? E aí foi uma, de certa forma, uma revelação, assim, porque em muitas situações sociais, às vezes coisas pequenas que talvez nem sequer eram nada, mas como eu estava me rejeitando, a interpretação qual que vai ser? "Ah, tá vendo? Ele olhou para o lado porque então, foi aquele outro negócio, aquele outro dia que foi aquilo que" entendeu? Você primariamente e aí é por isso que eu falei que os pensamentos que aparecem depois do ato que você, sei lá, por exemplo, nessa situação se sentiu rejeitado, aí vem os pensamentos: "Ah, você não vale, você é isso aqui". Só que esses pensamentos, eles já estavam, talvez não com essa claridade, mas eles já estavam ali. Você não vale, você tem que ser rejeitado. Aí a vida vai te trazer uma oportunidade perfeita de você validar que o que você está sentindo é real, porque não tem como você sentir algo e não ser real, entende? Como pode eh, o corpo está sentindo algo, ele está te dizendo que é a forma do corpo, né, do sentir e dar emoções aí, enfim, como que ele pode estar sentindo, passando por isso e não ser real? É extremamente real. O ponto é que talvez que você está chamando de real não é o mesmo que eu estou chamando de real, aí é um outro ponto. Mas isso que você está sentindo, seja emoções, sentimentos, pensamentos confusos, etc, 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 que estão rodando, eles estão se referindo a algo interior de você. E aí, de novo, meio clichê, mas real. Pode ser trauma, coisa de infância, pai, mãe, enfim, o de sempre, clichê. Mas que não adianta se não olhar, e a gente tem essa dificuldade absurda de olhar de frente, porque são sombras doloridas, eh, e rejeição geralmente é pai e mãe, não tem como, né, são as primeiras referências, mas tirar essa casca de culpa, né, a gente, esse ato de ressignificação é interiormente, não tem a ver, como é que eu digo, se seus pais foram veículo, por exemplo, se digamos que você tem uma situação traumatizante com seus pais, eles foram veículo do que já era doença em você. De novo, vida como espelho. Eles foram só os transportadores da mensagem que você estava pedindo. Isso é de uma potência libertadora, porque não diz respeito a mais ninguém, ninguém. É chegar de falar assim: "Ah, foi culpa dele, ele fez isso, ele fez aquilo". Foi você mesmo. E aí é lógico que às vezes tem os comentários: "Ah, mas então isso, as inju blá 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 blá". A gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe, eu vou repetir, a trajetória inteira de um corpo, sem entrar em esfera espiritual, astral, em reencarnações, etcétera, sem entrar nesses méritos. Mas a gente não sabe só nesse plano, nesse, digamos, universo, nesse plano que a gente tá vivendo aqui, nessa, sei lá, dimensão, como você queira chamar. A gente não sabe a trajetória inteira do corpo. Então a gente vê um
ponto da trajetória, e é como se a gente quisesse saber o caminho inteiro de volta. E provavelmente a pessoa que passou ou está passando por alguma situação também não sabe. Então você imagine os outros. E aí vai em terapeuta, vai em psicólogo, vai em psicanalista, e vai no xamã, vai em todo mundo. Mas a tarefa de cura é dela. Talvez outros, como espelho, novamente, sejam facilitadores para que essa mensagem chegue, mas ela vai precisar curar. E isso é um desafio para nossa, como é que eu vou dizer, modelo de educação, para o nosso modelo social, de como a gente é construído por afetos, porque para a gente é muito, muito fácil e até encorajado, muitas vezes, a apontar o dedo e dizer: "Foi ele fez isso, olha só para ele". Só que quando você tira o holofote e vira para o outro, quem ficou escuro? Entende a simbologia? A partir do momento que eu trouxe aquilo, sabe-se lá por qual motivo, tá? O motivo não é o relevante. De novo, vida como espelho. O que você tá o que você tá vivendo, você tá pulsando, tá? Você pode não ter consciência. Conscientemente você pode não saber, né, a sua mente, né, sua mente intelectual, pensativa, não sabe. Você não tem uma explicação racional lógica. Mas lá no fundinho do seu cerebelo, no fundinho do seu límbico, tá a criança, como falam hoje em dia também, a criança ferida, tá o adolescente abandonado, tá o enfim, as situações são várias, mas elas se repetem muito, algumas, né. Então, é lógico que cada um vai ter sua particularidade, sua peculiaridade, isso é indiscutível, mas é muito recorrente, principalmente por essa questão da rejeição, essa e olha que muito louco, muitas vezes não é que ostensivamente ou as ações dos pais, por exemplo, foram de rejeitar a criança, por exemplo, de não, né, não dar atenção, disso, disso, daquilo. Tem um caso, olha que curioso, e muito ilustrativo para a gente pensar um pouquinho aqui. Uma menina sofria de rejeição, já não era tão menina, enfim, é uma mulher no caso, né, acho que já tinha terminado até a faculdade, e assim, recorrente, recorrente. Rejeição, 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 se sentia rejeitada, não tendo valor, não sendo apreciada, isso. E como algumas pessoas, enfim, teve condições, foi para alguns terapeutas, alguns psicólogos, enfim, tentou de várias coisas. E um dos terapeutas resolveu, como muitos que já fizeram aí, talvez terapia e tal, e conhece, fazer a tal da regressão, a hipnose. E aí fez os processos ali, foram sendo executados os exercícios e tal. A pessoa entrou num estado profundo de de regressão e viu nitidamente ela como criança, um bebê na verdade, um bebê, na no numa num berço ali, tal, e a mãe estava ali conversando com
com o bebê, não sei o que acho que tocou o telefone, alguma coisa assim. A mãe saiu pra atender e tal, não sei o quê, e aí ela se sentiu extremamente, extremamente rejeitada, desamparada, perdida, que a mãe que estava cuidando dela foi acho que atendeu o telefone, entendeu? Aí você fala: "Pô, mas olha a complexidade do negócio". Atendeu o telefone, não parece, né, à primeira vista uma coisa, a mãe não bateu na criança, não agrediu, não foi grosseira ou não foi fria, não, ela simplesmente foi atender um telefone. Mas, para aquele ser que era cuidado por ela, a interpretação que ele teve daquele momento é assim: "Minha mãe não me quer, é mais importante o te". E não é algo consciente que a pessoa consegue elaborar, e é por isso que fica e muitas vezes a vida vai trazendo um monte de coisa, e você fala: "Mano, mas eu não tô", famosa lei da atração aí que o pessoal comenta bastante. "Pô, mas não tô pedindo, não tô visualizando e tá vindo umas coisas que eu não quero, que não tem na". Então, porque não tem a ver com visualização, tem a ver com o que você é na sua raiz, entende? E aí o que você está realmente, de verdade, pulsando por debaixo, é que vai determinar e pulsar o que vai ser trazido ou não. Então, a partir de um abandono, que não foi abandono, foi uma interpretação de alguém que estava se sentiu naquele momento desamparado, no caso desamparada, né, a menina, o bebezinho ali, porque a mãe foi atender um telefone fora do quarto. Na cabecinha do bebê ali era: "Pô, me largou sozinha, eu não tenho quem vai me ajudar agora? Eu tô, sei lá, tô com fome, eu tô com sede", entendeu? E sei lá, se chorou e se não foi ouvida também, enfim, mas ela visualizou aquilo de uma forma muito nítida. E a partir dali, ela conseguiu integrar aquilo, curar e não foi mais rejeitada. Porque não tem, de novo, eu repito, e usando esse exemplo agora do bebê, não tem como alguma pessoa te rejeitar. Consegue perceber que foi a interpretação do bebê de que ela foi rejeitada? E assim ela internalizou, mas a mãe não, tanto que ela falava assim nas terapias, falou: "Não, mas minha mãe era amorosa comigo, me gostava de mim e sempre nunca me tratou mal", entendeu? Não fecha a conta, né, não tem lógica, como é que a pessoa se sente rejeitada, é algo antigo, mas a mãe sempre tratou bem né. Então, tudo isso para falar de rejeição no seguinte sentido: quem te rejeita é você mesmo. Usando a frase do Khalil Gibran: "O mestre excelso pediu que amássemos nossos inimigos. Passei a amar a mim mesmo". Tá bom? Pare de ser seu inimigo. Se padrões recorrentes estão acontecendo em sua vida, em sua existência, seja em relacionamentos, seja de trabalho, enfim, seja de o que for, situações que acontecem que são muito parecidas e próximas, mesmo que em lugares ou com contextos diferentes, dá uma olhadinha com carinho. O que a vida está te espelhando e trazendo de volta para você tentar, porque a vida é tão sábia e inteligente que ela vai trazer enquanto isso não for efetivamente curado e resolvido. Resolvido não no sentido de, é porque resolver às vezes dá a impressão que o homem é um problema, né? E ele é uma equação, você resolve,
tal, você resolveu a equação, 2 mais 2 tal, mais 4 5 bá dá 10. E é óbvio que não, né. Então tem coisas muito mais sutis e profundas acontecendo com qualquer humano, com todos os humanos hoje, que a gente não tem a menor ideia do que uma equação matemática, mas fato é que tem meios e vias de você perceber que esses padrões recorrentes que estão vindo de mensagens estão tentando te falar alguma coisa sobre você, que você pode saber ou não. Se você, de novo, tem gente que vê um padrão recorrente e fala: "Puta, eu sei o que que é, mano. Foi aquela vez, não sei o que aconteceu aquilo, eu briguei com não sei quem, sempre tive mágoa da", e a pessoa já meio que tem um estalo ali, ela e vai, entendeu? Tem outras, como esse caso da menina, ela falou: "Pô, mas minha família sempre me tratou bem, nunca na escola, não sei o quê, mas sempre como que eu sempre rejeitar, né?". Então não é tão óbvio. E aí só com técnicas, com meios, com jeitos ali, às vezes até diferentes e não usuais, vamos dizer, para o ocidente, de acessar essas informações e perceber que, poxa, era um bebê e eu achei que minha mãe tinha me abandonado, e não tinha. Só que meu sentimento foi de puro abandono. E aí a vida começou a mostrar pra ela: "Ó, você é abandonada, 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 abandonada". Mas quem abandonou ela? Ela mesma, no primeiro dia, lá, de bebê, que a mãe só foi atender o telefone. E assim com a gente. Eu tô falando por mim também. Então passei por vários padrões, assim, repetitivos com as pessoas, e que eu estava me rejeitando. Não tinha a ver com os outros. Nunca tem. Ops, até cuspi aqui. Nunca tem, entendeu? Nunca tem, nunca tem. Entender isso é de novo, eu repito, é de uma liberdade, porque não tá na mão a sua potencialidade, o seu entendimento, a sua cura, não está na mão de ninguém, velho. E assumir isso, talvez num primeiro momento seja dolorido, exija um pouco de coragem, porque a gente sempre foi ensinado a apontar o dedo. "Ah, é culpa do câncer, é culpa do vírus, é culpa da bactéria, é culpa do meu tio, é culpa do meu avô, é culpa da minha mãe, é culpa do", todo mundo tem culpa. Isso acaba sendo mais fácil pra gente, mas não resolve. E eu te desafio a você encontrar padrões na sua vida, continuar culpando e isso parar de aparecer. Eu te desafio. Assim como desafio a você perceber os padrões, descobrir realmente dentro de você que está gerando esses padrões, ressignificar, trazer uma nova informação, digamos assim, para o seu HD, para o seu sistema, e esses padrões pararem de repetir. Desafio. Se isso acontecer, olha, juro, até um presente, sei lá, te compro. Ih, mas duvido muito, para não dizer 100%. Os padrões eles querem dizer algo sobre o que nós não resolvemos. E é por isso que a gente acaba nos tornando inimigos de nós mesmos, tá bom? Então, vou finalizar, fechar aqui esse vídeo. Agradeço aí pela sua visualização, espero que de alguma forma isso possa te trazer um empoderamento e você perceber e procurar a sua raiz de possível trauma para ser curado, enfim, possível situação que tenha acontecido e ressignificar isso, tá bom?
e como desafio, perceber se esses padrões vão se repetir. Gratidão, uma ótima jornada para você.